No próximo domingo, os jovens das igrejas que utilizam as lições bíblicas jovens da CPAD vão estudar a respeito do Tribunal de Cristo. E eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tenho aqui procurado apresentar vídeos teológicos variados, mas a nossa ênfase, claro, sempre é escatologia. Você sabe que eu gosto muito de escatologia, eu já escrevi alguns livros sobre o assunto e há mais de 30 anos eu pesquiso todas as escolas, todas as posições escatológicas e, claro, a posição que eu defendo, tendo estudado todas as posições, mas a posição na qual eu cada vez estou firmado, porque creio que ela honra as Escrituras, não que as outras não honrem, mas eu creio que esta posição que eu defendo, ela honra as Escrituras, é o pré-tribulacionismo, que é, claro, também a posição que a Assembleia de Deus defende de maneira oficial desde 1916, em sua Declaração de Verdades Fundamentais, que foi confirmada ao longo dos anos, e agora em 2017 também a versão brasileira da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus expõe de maneira muito clara que nós cremos e esposamos o arrebatamento secreto e pré-tribulacional que nós temos aqui explicado em muitos vídeos neste canal. Pois bem, eu quero responder neste vídeo perguntas sobre o Tribunal de Cristo. Muitos jovens têm me procurado no meu Instagram, ali eu tenho recebido muitas perguntas, eu abro caixinhas de perguntas, até porque eu estou fazendo uma série especial sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, mas eu recebo também perguntas escatológicas, perguntas sobre esta lição sobre o Tribunal de Cristo. E eu gostaria de respondê-las aqui. A primeira delas é a seguinte, uma dúvida que muitos jovens e professores também têm. Eles perguntam assim, por que as lições bíblicas jovens não estão em ordem cronológica? Eu fui verificar, porque eu achei estranho, a CPAD ela tem um cuidado com isso, não é? Para que haja um conhecimento preciso a respeito das doutrinas ligadas à escatologia bíblica, e quando eu fui verificar, eu observei que elas estão rigorosamente, as lições da escola dominical, estão rigorosamente em ordem cronológica. Algumas pessoas estão em dúvida porque a primeira lição foi a doutrina das últimas coisas, claro, uma lição geral sobre o assunto. Depois veio sinais da segunda vinda de Cristo e a terceira lição, arrebatamento da igreja. Então, alguns jovens estavam dizendo que ouviram alguém ensinando que estava fora de ordem porque a segunda vinda vem antes do arrebatamento. Eu já expliquei aqui em outro vídeo que para nós assembleianos, que inclusive somos da escola do mestre Antônio Gilberto, quem não leu esse livro aqui, leia, o Calendário da Profecia. Aqui o meu tem capa antiga porque eu leio esse livro há muito tempo, mas hoje já tem capa nova, novo formato, a coleção do mestre Antônio Gilberto, a CPAD está aí publicando agora num novo formato muito bonito. Mas quem já leu este livro aqui sabe que o mestre Antônio Gilberto ele destaca, na verdade, 3 termos. Veja, quem lê apenas as obras dos teólogos lá do Dallas Theological Seminary, que eu conheço muito bem e eu recomendo também, são obras excelentes. Você vê aqui, ó, eu estou sempre indicando Manual de Escatologia de Dwight Pentecost, o Manual de Escatologia Chamada de Paul Benware, que é um lançamento da Chamada, que é uma obra excelente. Aqui também, Principais Temas da Bíblia de Schaeffer. Também, Quando a Trombeta Soar, de vários autores. As obras da Chamada são maravilhosas. Só que esses autores, eles, na verdade, distinguem o arrebatamento da manifestação do Senhor Jesus, mas eles sempre chamam a manifestação do Senhor Jesus de segunda vinda. Isso pode gerar uma confusão. Por quê? Porque o mestre Antônio Gilberto, por exemplo,
ele explica muito bem, isso é claro na Bíblia, que a segunda vinda vai abarcar um período de 7 anos, que vai ter um evento desencadeador, que é o arrebatamento da igreja, e a manifestação do Senhor como um evento culminante, a manifestação do Senhor Jesus em poder e grande glória. Então, quando o autor da lição aqui diz que haverá sinais da segunda vinda e depois fala do arrebatamento, não é que ele está dizendo que a manifestação do Senhor vai acontecer antes ou que a lição está fora de ordem cronológica. Não, é porque os sinais eles são alusivos a todo esse período de 7 anos. São sinais alusivos à segunda vinda que vai abarcar eventos num período de 7 anos, tendo o arrebatamento como um evento desencadeador. É claro que não há sinais específicos, digamos assim, para o arrebatamento, porque seria contraditório um evento iminente ter sinais. Porque se o evento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, independentemente de sinais. Claro que é comum nós falarmos que todos os hinos que nós cantamos, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará, os pregadores falam sobre os sinais da vinda de Jesus e a vinda de Jesus se aproxima. Eles estão se referindo à vinda de Jesus, esse período de 7 anos, porque quando falamos de 7 anos, não é apenas o período tribulacional. O período tribulacional durará 7 anos. Só que há eventos concomitantes. No céu, por exemplo, a igreja vai estar na presença de Deus, a igreja vai participar do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. São eventos concomitantes. São eventos que acontecem paralelamente ao período tribulacional de 7 anos. Então, quando falamos de sinais da vinda de Jesus, estamos falando sinais relacionados com esse período do fim, não especificamente sinais ligados ao arrebatamento, porque o arrebatamento é um evento sem sinais, porque é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. E ali, no sermão profético, Jesus também fala da iminência, e essa a razão pela qual eu defendo que Jesus também trata do arrebatamento no sermão profético, de maneira indireta, é claro, porque ele falou de maneira direta só em João capítulo 14, no dia seguinte, quando ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. De maneira direta é João 14, versículo 3. Mas indiretamente, como Jesus trata da doutrina da iminência, e a iminência só faz sentido em relação ao arrebatamento da igreja, então claro está que Jesus também trata do arrebatamento depois que ele fecha o parêntese, claro, porque Jesus respondeu uma pergunta dos discípulos, e essa pergunta vai até o versículo 32, 33, até o 35 mais precisamente, de Mateus 24. Aí no versículo 36 ele diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Ou seja, ele começa a falar de iminência. Aí ele fala da vigilância, vigiai pois, etc. Mais adiante ele apresenta a parábola das 10 virgens, que fala de vigilância, fala de iminência. Então tudo isso diz respeito, claro, ao arrebatamento, que é iminente. Então quando falamos dos sinais da vinda de Jesus, claro, estamos falando dos sinais relacionados com todo esse período de 7 anos. Então, respondendo agora objetivamente a pergunta, as lições estão sim em ordem cronológica. As lições estão em ordem cronológica. Sinais da segunda vinda e depois o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é um evento sem sinais. Nós, repito, não chamamos necessariamente a manifestação do Senhor de segunda vinda. Segunda vinda, nós utilizamos teologicamente para todo período que tem o arrebatamento como evento desencadeador. Então são 3 termos que devem ser bem definidos. Segunda vinda é um termo geral que abarca os 7 anos. E se você acha estranho uma vinda durar 7 anos, o mestre Antônio Gilberto, nesse livro aqui, ele diz: isso não é para gerar nenhum problema, porque a primeira vinda durou mais de 30 anos. Então, não se preocupe com isso. A segunda vinda vai ter, sim, uma duração de 7 anos, com vários eventos, né? Um primeiro evento, que é o arrebatamento da igreja, em que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares,
E haverá eventos entre esse início e o fim, que é justamente a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Então, segunda vinda é um termo geral para todo esse período. Arrebatamento é uma referência ao evento desencadeador. E manifestação do Senhor, ou revelação do Senhor em poder e grande glória, é o evento culminante, é o evento conclusivo, quando Jesus pisará na terra e nós nos manifestaremos juntamente com Ele. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, diz a Bíblia, mas isso vamos estudar mais adiante. Uma outra pergunta que é recorrente lá no meu Instagram é sobre os julgamentos. Quantos julgamentos escatológicos estão previstos na Bíblia? Porque muitas pessoas confundem o tribunal de Cristo com o trono branco. Na verdade, a Bíblia fala de 7 julgamentos ao todo, sendo que 5 deles são escatológicos. A Bíblia fala do julgamento do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, isso aí Jesus já resolveu. Aqueles que creem nele estão salvos, estão livres aí da condenação, do juízo, não é? O julgamento do crente pelo crente, Paulo até fala desse julgamento quando ele se refere ali à ceia do Senhor e diz que se nós os julgássemos a nós mesmos, é um auto-julgamento. Nós julgamos hoje uns aos outros, claro, segundo a reta justiça, não segundo a aparência, como disse Jesus. Agora, quando se trata de julgamentos escatológicos, nós estamos falando daqueles julgamentos que vão acontecer a partir do arrebatamento da igreja. E Paulo se referiu a eles dizendo que Jesus será o justo juiz em todos esses julgamentos, porque ele disse para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então é um julgamento, Jesus será o juiz de todos esses julgamentos. Quais são eles? O tribunal de Cristo, que é um julgamento para efeito de galardão. Assim, é bom dizer que o que distingue um julgamento do outro são 5 aspectos. Porque os nossos irmãos de outras tradições dizem, não, vai acontecer tudo naquele dia, e os dispensacionalistas inventaram esse negócio de vários julgamentos. Não, não fomos nós que inventamos, não. Está na Bíblia. É só você verificar esses 5 aspectos diferenciadores, né? Quais são eles? Local, público, critérios para o julgamento, período em que o julgamento acontecerá e o resultado. Para você me dizer que o tribunal de Cristo é a mesma coisa que o trono branco? Não é. Por quê? Porque ocorrerão em lugares diferentes, em momentos diferentes, critérios diferentes. O juiz será o mesmo, os critérios serão diferentes e o resultado será diferente também, né? Então veja, quais são esses 5 julgamentos escatológicos? O tribunal de Cristo, a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares, e o Senhor disse na sua palavra, eis que cedo vem o meu galardão, virá comigo, ou está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, esse é o tribunal de Cristo, nós vamos ser galardoados ainda nos ares. E tem vários textos que pormenorizam esse julgamento. O julgamento de Israel será julgado no período tribulacional. É só você ler com atenção Daniel 12, por exemplo, você vai ver que o livro vai se abrir, Israel será julgado no período tribulacional. O julgamento das nações acontece no fim do período tribulacional, quando Jesus voltar. Jesus apresentou esse julgamento lá em Mateus 25. Você pode ver lá, aquilo ali não é parábola, ali é a descrição do julgamento das nações, em conexão com Joel, com Oséias, aquelas profecias que diz que o Senhor ajuntará as nações. Depois nós vamos fazer aí um vídeo só para tratar desse assunto, que é um assunto interessante. O julgamento de Satanás e suas hostes vai acontecer após o milênio, porque Satanás será preso por 1000 anos, ele não participará do milênio, claro, ele estará preso, mas depois do milênio ele será solto, ele vai enganar muita gente. É aquela batalha de Gog e Magog, não confunda com o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Ezequiel 38 e 39 é literal, é o povo de Magog mesmo, Gog, né, que será o líder daquela rebelião, ele vai se levantar contra o povo de Deus, e isso ainda no período tribulacional, antes do milênio.
Agora, após o milênio, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse 20, Gog e Magog, ali o termo é metafórico, porque Satanás vai reunir rebeldes ali dos 4 cantos da terra, diz a Bíblia. Mas depois disso, ele finalmente será condenado juntamente com as suas hostes, será o julgamento de Satanás. Satanás já foi julgado antecipadamente, porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, né, quando ele vier, disse Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que eu não creio em mim, da justiça que eu vou por meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás já está julgado por antecipação, a sua carreira está em descensão sempre, mas ele um dia será, e vai se cumprir aquilo que Paulo disse, que em breve o Senhor, Deus, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele não esmagou. Ele vai esmagar. Satanás já foi ferido. Satanás, claro, Jesus o feriu na cruz, como está lá em Gênesis 3:15, no proto-evangelho, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás feriu o calcanhar de Jesus. Jesus sofreu, só que Jesus feriu também a cabeça de Satanás. Satanás foi golpeado. Ele ainda está agindo por permissão de Deus, mas em breve que eu digo, após o milênio, ele será esmagado por completo, será a sua condenação, e ele então passará a ocupar também, juntamente com o anticristo e o falso profeta, o lago de fogo, que foi preparado justamente para o diabo e seus anjos. E o último grande julgamento é o trono branco, que é antes de novos céus e nova terra. O mar dará os seus mortos e tal. Ali é o julgamento especialmente dos ímpios, os ímpios. A igreja não participa desse julgamento na qualidade de ré. Até porque Jesus foi claro lá em João capítulo 5, versículo 24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em juízo, não entrará em condenação. O termo ali é forense no grego. O que significa isso? Significa que nós nunca mais, os salvos, nunca mais comparecerão diante de Deus num tribunal para receber uma sentença de condenação. Se permanecermos em Cristo, se permanecermos nele, já estamos salvos, já passamos da morte para a vida. Nenhuma condenação há, como diz Paulo em Romanos. E também não entraremos mais em juízo. Então, e o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não é para julgamento de pecado, é para efeito de galardão, ou perda de galardão, mas quem participar do tribunal de Cristo já está salvo. Não é para verificar se a pessoa está salva ou não. Então, no tribunal de Cristo, a igreja participa, mas não na qualidade de ré. A igreja participa, claro, julgando com Cristo, participando, nós nos assentaremos com ele, diz a Bíblia, né? Então estaremos presentes, mas não para sermos julgados quanto à nossa salvação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então são essas duas perguntas que eu gostaria de responder, espero ter ajudado, e a lição é sobre o tribunal de Cristo, mas muita gente tem dúvidas sobre essa questão, se as lições estão em ordem cronológica. Estão, né? Estão, porque segunda vinda é um termo geral, né? Para os 7 anos. Arrebatamento é um termo para o evento desencadeador, o evento iminente. E manifestação do Senhor em poder e grande glória é o evento culminante. Ambos fazem parte da segunda vinda, tanto o evento desencadeador inicial, como também o evento culminante, que não devem ser confundidos. Nós já explicamos aqui em vários vídeos, né? Você pode verificar aí a playlist Arrebatamento da Igreja, a playlist Pré-Tribulacionismo, a playlist Sermão Profético de Jesus, a playlist Apocalipse. Vídeo aqui não falta, mas você tem que tomar tempo com o assunto. Quer aprender? Tome tempo com o assunto, meu irmão. Você fica especulando? Tem que tomar tempo. E leia também os livros que eu tenho aqui indicado. Os livros da chamada, que estão aqui próximos de mim, inclusive, os lançamentos, você tem desconto. Se você entrar lá no site, loja.chamada.com.br, você, quando for fechar a compra, você utiliza o meu código de desconto, meu cupom promocional, ZIBORD 2021, e você vai obter um bom desconto, tá certo? E os livros da CPAD, claro que aí a nossa
teologia mais propriamente, mais clara, né? Você tem o meu livro aqui, ó, Erros Escatológicos Pregadores Devem Evitar, tem o livro do mestre Antônio Gilberto, Calendário da Profecia, tem Daniel Apocalipse. Ah, sim, o curso Perguntas Escatológicas do CETADB, cujo autor do livro, por graça de Deus, sou eu também. Se você quiser se aprofundar, faça esse curso. São apenas 2 meses. Ah, mas eu já estudo escatologia há 20, 30 anos. Muito bem, mas talvez esse curso possa te ajudar a buscar aí um aperfeiçoamento. Pode te ajudar. E se você é leigo no assunto e quer assimilar alguma coisa, também o curso vai te ajudar, porque a metodologia que a gente utiliza aí é justamente aquela metodologia pela qual passamos do fácil para o difícil. Então entre aí no site do CETADB e peça lá o seu curso, 2 meses, você vai ter um certificado e tal, você vai ser aí um especialista em escatologia. Que Deus abençoe a sua vida, adquira meus livros no site da CPAD também, e um pedido que eu lhe faço, por gentileza, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo. Se você chegou aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo, então, por gentileza, curta-o, compartilhe-o, divulgue este canal, inscreva-se. Isso é muito importante para nós continuarmos crescendo e oferecendo a vocês esses conteúdos aqui, que é justamente para ajudar a quem deseja aprender mais e mais. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.